Podcast. Olá, você que nos acompanha aqui na nossa minissérie da Visor Podcast. Seja muito bem-vindo novamente, e nesse episódio eu conto com a participação de 2 arquitetos de soluções em cloud, e o interessante é que nesse tema, se você já está chegando até aqui, eu convido você a assistir o episódio anterior, que falamos sobre containers, o que é as suas aplicações, segurança e a escalabilidade. Agora, a gente vai falar de um tema super importante, que é a tal da migração. Será que é fácil ou difícil? Bem, isso a gente vai descobrir com nossos convidados. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Pedro. Legal. Jean Paulo, obrigado novamente e seja bem-vindo. Muito obrigado. Legal, vamos nessa. Pessoal, a gente fala muito em relação ao conceito de migração de determinado serviço. E container não é diferente, a gente tem que saber migrar. Não é só encapsular no conceito tradicional do container, fecha a porta, bota o lacre e coloca no navio. Calma, tem alguns passos que devem ser feitos. Então vamos começar do básico. Como que eu consigo migrar as minhas aplicações para esse universo de container de forma correta e ter o melhor desempenho e todo o benefício dessa tecnologia? É isso mesmo. Se você coloca tudo junto, pode ser que o navio balance e caia tudo e quebra, né? Então é importante organizar umas prateleiras aí para poder pelo menos acomodar bem as informações. E a grande beleza dos containers é que você consegue então fazer o mínimo para alcançar o mesmo resultado. Você não precisa manter todo o stack, né, desde o hardware até a sua aplicação. Então, basicamente, você vai ficar muito mais próximo do limite da sua aplicação do que da necessidade de manter tudo. Então, apesar de parecer algo, né, altamente complexo, ele, na verdade, é menos complexo do que o que se já faz hoje. Ele requer muito menos esforço. E, para isso, a gente precisa tomar cuidado de algumas características que as aplicações precisam ter para que elas sejam capazes de estar em containers, né? E aí isso você pode falar sobre a questão de guarda de arquivos. Hoje muitos containers já conseguem persistir em discos externos, ou, né, em discos compartilhados, seja NFS ou qualquer outro tipo de storage. Mas o ideal é que você não use o próprio storage do container por natureza efêmera. Então como essa tem outras características que você precisa tomar cuidado na hora que você está migrando. Mas é importante saber que containerizar uma aplicação não é um bicho de 7 cabeças, é algo muito mais simples do que fazer o que você já faz hoje, né? E pode te trazer um benefício ainda maior. Legal. Jean, o que mais a gente pode, de repente, trazer para o nosso ambiente para pensar antes de começar a migrar e sacudir tudo dentro de um container? Primeiro, você tem que também, além de levar em consideração a parte do disco efêmero, se você vai precisar escalar aquele container, né? Na hora que precisar escalar, ele já leva outras considerações. Por exemplo, as sessões dos usuários onde vão ser guardadas, o banco de dados também, né? Geralmente é usado um banco de dados externo. Antigamente as aplicações geralmente eram monolíticas, né? Ou seja, tudo era feito ao mesmo tempo, né? E no container você consegue desacoplar essa aplicação, né? E botar cada pedacinho rodando em um container separado. Isso agiliza, às vezes, o desenvolvimento. E, por exemplo, se falhar algum container, não falhe a aplicação toda. Isso é até legal na hora de você manter a sua aplicação rodando, né? Aumenta a resiliência dela. Ou seja, falhe uma parte da sua aplicação, mas não falhe o todo dela. O conjunto, né? Todo, né? O conjunto todo. Uma coisa que a gente acaba acompanhando muito na tecnologia como um todo é que a gente tem um servidor, o all-in-one, né? Ele é banco de dados, ele é aplicação, ele é até um balanceamento, não sei como é que eles entendem isso, mas ele consegue balancear alguma coisa dentro dele mesmo. Faz proxy, DNS, né? Armazena arquivos. Serve cafezinho. Faz de tudo. Mas ali tem um único ponto de falha, né? Sim. Porque se acontecer algum problema no sistema operacional, seja por um patch de atualização do próprio SO, trabalhando no conceito de camada, você praticamente põe tudo a perder na sua aplicação, até mesmo o início de um troubleshoot. Agora, o que Jean comentou a partir do momento que eu consigo trazer as caixinhas de forma separada, também o meu desenvolvedor, a minha equipe inteira de segurança, mas também tem que pensar um pouco mais estruturado. Sim. Pensar separado, mas pensar junto, porque aquilo ali tudo vai estar conectado. Sim. A grande diferença que eu estou percebendo aqui de trabalhar nesse conceito de migração para container é que, primeiro, eu vou ter que me organizar um pouco melhor num pensamento e também na minha conexão entre as equipes. Porque eu não vou fazer um projeto de segurança em container sem
chamar a equipe de segurança, né? Não dá para fazer isso. Então é importante também, nesse conceito de migrar para container, agrupar pessoas e conhecimentos de outras áreas, banco de dados, rede, acesso. Você falou também de sessões de usuário, você não morre a sessão. Faz sentido essa analogia? Faz sim, e é importante porque hoje, com o advento das equipes estarem cada vez menores, né, uma empresa que tem muitas pessoas, ela, em vez de ter uma equipe de 30 desenvolvedores, ela tem vários esquadrões ou squads, né, de poucos desenvolvedores que são responsáveis por pequenas partes do todo. E nisso é que vem o advento de alguns outros conceitos, como microserviços, onde você particiona uma grande aplicação monolítica em pequenas outras aplicações, para que você possa então compartilhar isso e diminuir até essa superfície de ataques e de responsabilidade de cada aplicação. Então, é possível, por exemplo, que o mesmo código rode em 2 containers diferentes usando endpoints diferentes que vão estar balanceados. E aí, apesar de usar a mesma base de código, eu sou responsável apenas por um departamento, apenas por um módulo daquela aplicação. E com isso, você precisa sim comunicar com outros times, porque o time de segurança ele vai estar fazendo segurança de todos esses containers que estão incluídos nessa aplicação. Então bacana. Faz todo sentido, sim. Agora, uma coisa que o Jean comentou que eu fiquei bem curioso. Antigamente, o cara conseguir escalar uma aplicação dessa, que era literalmente no nosso servidor que está tudo embarcado lá dentro, ele é container, é barco, é navio, é oceano, é tudo ali. Agora, para escalar esse tipo de arquitetura era muito difícil. Mas, com acesso ao container, o time consegue perceber que tem sim condições de escalar. Então, o ponto, Jean, que você comentou é pensar também se aquela aplicação vai necessitar de escalar, não necessariamente se vai sair de 1.000 usuários para 10 milhões, mas de repente ele já tinha uma carga muito grande para atender, sabe lá quem, mas ele poderia começar pequenininho e aí escalando aos poucos. Faz também sentido essa ideia? Tanto faz sentido, é viável fazer, e também faz sentido também como você também pensar na resiliência. Você não tem muita carga, mas você deixa 2 containers. Se morre um, a aplicação não vai parar nunca. Tem outro, né? Exatamente. Legal. Que é o tempo de subir, ou 3 que seja. Mas a ideia é que você, justamente, quando você consegue fazer essa escalabilidade, você consegue aumentar a resiliência. Inclusive, por exemplo, pode rodar os containers na nuvem em regiões separadas. Ou seja, se aquela região cair, a outra região continua funcionando. Ou seja, sua aplicação, teoricamente, não vai parar nunca, né? Teoricamente, porque sabe-se lá qual vai ser o problema que pode ocorrer, mas ela pode estar espalhada em todo o mundo, ou seja, você pode ter um container em cada lugarzinho do planeta. Legal, interessante. Eu acho que fica aqui a dica, né, desse episódio. E, Paulo, queria agradecer a sua participação nesse episódio e até o próximo. Obrigado. Jean, obrigado pela participação, obrigado pelos insights. Até o próximo. Obrigado, Pierre. Legal, massa. E você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que tirou muitos insights desse episódio e principalmente não só a parte técnica, mas pense também no financeiro. Ao invés de você determinar um orçamento muito grande para uma aplicação que de repente ainda está em desenvolvimento, crescendo, container pode ser sim a sua solução. E a migração, como você percebeu aqui, é super facilitado. Comente, compartilhe, interaja conosco e até o próximo episódio.